Seguimos aqui em mais uma live, podcast. Olha que bacana com o nosso querido Maurício Bastos e Bastos. E aí, hoje o tema é muito bacana. Quem já está entrando, por favor, eu vou pedir um super feedback. Vê se vocês estão me ouvindo bem, me dá um ok. Eu já estou mandando aquela setinha esperta. Faça o mesmo, por favor. Convide pessoas para participar dessa live, porque vai ser incrível. Hoje a gente vai falar dos 5 traços de caráter e as suas linguagens de amor. Você sabia que cada traço de caráter tem uma forma de receber, né, e de demonstrar os seus sentimentos. E que se você, como companheiro, cônjuge, parceiro, seja o que for, não tiver esse conhecimento, você vai sempre estar entrando em conflito com as dores da pessoa. Lembre-se que nós temos dores e recursos, Brasil, e a gente está aqui para poder, como terapeuta TRG, tirar você da dor e colocar você nos recursos. Então, setinha devidamente mandada, eu já vou chamar o nosso querido Maurício Bastos. Estão aqui presentes nessa live, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos tratar dos 5 traços de caráter e suas linguagens de amor. Olha ele aí, Maurício Bastos e Bastos. Boa noite, querido. Boa noite, Otília. Como é que tá meu áudio? Tá ótimo? Tá funcionando bem? Olha, eu tô te ouvindo com um pequeno querendo dar um chiadinho, mas assim, vamos lá. Fala aí, Alexandre Augusto, boa noite, terapeuta Sônia, querida, muito boa noite, muito obrigado pela audiência de todos. Vamos falar hoje dos 5 traços de caráter e suas linguagens de amor, né, Maurício? Que tema maravilhoso, hein? Vai ter gente querendo sair conquistando marido novamente, entendendo, compreendendo, tentando conquistar um novo relacionamento através dos traços de caráter. Sempre rola, né? É verdade. Uma coisa que eu quero, assim, já iniciar nessa introdução, que é o seguinte: a nossa felicidade, né, quando a gente dá palestras para casais, a gente sempre fala sobre isso. A nossa felicidade, ela não pode depender do outro. Nosso grande problema é que a gente tem a tendência de colocar nas mãos do outro a responsabilidade de nos fazer feliz ou até mesmo de suprir as nossas frustrações, as nossas dores e as nossas raízes emocionais. Porque por muitos anos, por experiência própria, eu posso dizer que em algum momento da minha vida eu iniciava um relacionamento muito bem, empoderada. Eu, inclusive, aquela pessoa se atraía por mim justamente pela imagem, né, da mulher que eu passava, forte, empoderada, decidida, bem resolvida. E, de repente, devido a eu estar na dor do abandono, na dor da rejeição, inconscientemente eu começava a ter atitudes imaturas dentro do meu relacionamento que automaticamente fazia com que aquela pessoa desconhecesse a mulher até então que ele conheceu. Porque dentro do relacionamento começava a acionar gatilhos dentro de mim, de raízes que estavam intrínsecas dentro de mim, que era da rejeição e do abandono. Então, eu começava a me comportar como aquela menininha de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, entendeu? Então, quando você resolve essas raízes emocionais e que você passa a amadurecer, por isso que a TRG é terapia de reprocessamento generativo. Reprocessamento porque você reprocessa o que está congelado, e generativo porque vai gerar em você novas estruturas emocionais, um amadurecimento, porque se você descongela do período da pancada,
você vai encarar as coisas do dia a dia com a mentalidade e o sentimento, porque às vezes a nossa razão está falando uma coisa, mas o nosso sentimento nos leva para outro sentido. Então, o que validou em mim, e eu e o Maurício, a gente tem muito esse cuidado de falar de nós. Por quê? Porque antes da gente oferecer o remédio, a gente tomou primeiro, né? Usando essa linguagem. Exatamente. E aí o que acontece? A partir do momento que hoje eu consigo viajar sozinha, eu consigo estar bem sozinha, eu percebo que eu estou plena e completa, que eu não dependo do outro para ser feliz, mas eu vou somar com o outro. Eu costumo até dizer, 1 mais 1 é igual a 2. Agora, 1 mais 0 vai ser 1. Né? 0 com 0 vai ser nada. Então, essa matemática, ela tem que ser muito bem calculada. Complementa aí, Exatamente, para a gente. E engraçado, né? Antes de entrarmos dessas questões aí dos traços de caráter, das linguagens de amor, você chamou atenção para algo bem interessante, que é essa imagem, né, do primeiro encontro, de que nós passamos aquela imagem para o outro, daquela pessoa forte, bem resolvida, que está bem disposto ou disposta a ter aquele relacionamento sério que vai ser o melhor do mundo, né? E é engraçado que, como você falou, com o passar do tempo, né, algumas coisas parece que não era bem igual o começo, tipo assim, aquela sensação, tipo, fui enganado, né, vice-versa, de ambas as partes. E aí tem essa questão que quando nós sabemos que temos o controle, pouco controle do nosso todo, né, o nosso subconsciente, que ele vive no automático, nos controla, ele tem um controle de 95% de quem nós somos. E 5% está na mão do racional. Então, eu costumo dizer, né, que quando nós estamos aprendendo a dirigir, é ali com esse controle dos 5%, tendo aquele controle ali absoluto para não bater o carro, tá aprendendo, não quer que o instrutor ali, né, nem ligue o som. E eu trabalhei um tempo como instrutor, né, de direção, né, de autoescola, não na autoescola, mas para pós encarteirados, digamos assim, novos habilitados, né? E aí a pessoa está ali no controle o tempo todo para não bater o carro, ela está praticamente quase que 100% no racional dela. Só que depois de um tempo, o que acontece? Ela volta para o automático, ela já está falando no celular, está com o som bem alto, tem uns mal educados que já está esticando o braço aí para outros no trânsito. E na questão do relacionamento que você falou, né? Tem o primeiro dia do encontro, vai para um jantar, aí, ó, digamos eu, né, Maurício, aí ontem eu estava comendo ali meio que desesperado, de qualquer jeito, a comida caiu na roupa, e eu não prestei muita atenção, o guardanapo eu passei de qualquer jeito aqui, limpei a boca, enfim, estava no automático. Aí, de repente, eu convido uma dama para jantar e estou interessado nela. A partir daí eu já entro no meu modo aqui, ó, razão, controle, o controle racional. E aí eu esqueço ali, tomo cuidado para o automático não assumir o controle. E ali eu chego no restaurante, guardanapinho na maior delicadeza, limpando o cantinho da boca, os talheres ali, né, com o maior cuidado para não cair comida na roupa. Então ali eu assumi o controle consciente das coisas, né? Só que com o decorrer do tempo, e vice-versa, a dama também do mesmo jeito, ali na sua postura fina, maravilhosa. Só que depois de um tempo de relacionamento, parece que um olha para o outro e fala assim, olha, você não era assim quando eu te conheci, né? Vem cá, tem algo errado, você me enganou. Não, não enganou. É que voltou para o automático. Depois que você entra no costume ali, né? Você volta para o automático de quem você é dentro dos seus programinhas. Eu não vou dizer na sua essência, porque a essência de todo mundo é uma essência maravilhosa. Mas nós temos muitas crenças, muitos programinhas instalados ali, né? Que nos deu alguns comportamentos automáticos que não são bem-vindos, né, na vida de outras pessoas. Então, por isso que muitos relacionamentos acabam, depois de um tempo, acontecendo esses conflitos, né, por não conhecer bem, naquele início estar de forma racional, controlando tudo, mas depois volta para o automático, aí começa essa desavença muitas vezes, né? Mas foi muito bom você trazer essa questão, que dá para falar um pouco sobre isso para as pessoas.
Gente, muito obrigado por toda a audiência, tá, que nós estamos tendo. Inclusive, nós estamos aqui com o filhote do Maurício na live Pois direto é. de Portugal. Jonathan, pai, você vai fazer um reprocessamento ao vivo? Bem coisa de filho. Pai! Eu vou marcar depois. Depois eu vou ver se eu chamo você, Jonathan, para uma live para você falar para o pessoal sobre o reprocessamento. O Jonathan sabe tudo de reprocessamento. Bom, gente, vamos seguir aqui. 5 traços de caráter. Resumidamente, os 5 traços de caráter não é linguagem corporal, tá, gente? Porque a linguagem corporal é quando você faz a leitura dos gestos. E os 5 traços de caráter já se trata, até hoje, considerado uma ciência que é bioenergética, que é através dos traços físicos. E isso originou-se lá com Freud, né, o parceiro de Freud, a gente sempre conta essa história porque é uma história real. Reich, né? Reich. Ele começou a observar que as pessoas que tinham o mesmo traço físico, elas tinham problemas parecidos, elas funcionavam de maneiras parecidas diante dos problemas. E ali começou-se, né, essa tese, essa ciência, e foi usada uma nomenclatura que é até engraçado, e a gente fala para não focar nos nomes, mas focar naquilo que a gente está explicando. E Exatamente. A partir dali formou-se, né, hoje, o que é uma ciência de fato, muitos terapeutas, analistas, até psicólogos utilizam, porque através do traço físico da pessoa a gente consegue perceber como ela sente, pensa e age. Isso é incrível. E além da gente saber as dores e os recursos desses traços de caráter, a gente consegue também atrelar a linguagem de amor. E isso é muito interessante. Porque você, como casal hoje, saber como você funciona na linguagem de amor e como o seu cônjuge funciona, isso faz uma diferença muito grande. Porque o grande conflito dos casais, preste atenção, Brasil, agora nessa informação. Grande conflito dos casais, quando a gente está palestrando, a gente fala isso também. Grande conflito dos casais é que as pessoas queiram que o outro funcione como elas querem e não como a pessoa é. Então, a gente entra nos relacionamentos no recurso, a pessoa também está no recurso porque está na intenção da conquista, então conquista com conquista, está todo mundo ali no recurso. Mas na hora que entra dentro da relação que se vai se deparar com os conflitos, a tendência é eu querer cobrar do outro que ele funcione como eu quero e não eu respeitando como ele funciona. Porque não adianta, aquela pessoa ela pode querer se moldar a mim por um tempo. Foi igual o Maurício falou, colocou muito bem. Por um tempo, aquela pessoa ela pode se moldar a mim. Mas vai chegar uma hora que ela vai mostrar quem realmente ela é. Aí tu vai dizer assim, mas Tíria, ela entrou numa relação com engano, manipulação? Não. Ela entrou com os recursos que ela tinha, porque ela queria te conquistar. Como você vem para cá, Brasil, presta atenção, quando está na conquista, o que você faz? Você também entra nos seus recursos, que você não é bobo nem nada. Mulher não gosta de cozinhar, mas vai lá para a cozinha e faz aquele prato maravilhoso. Não, meu amor, às vezes não gosta de viajar, mas eu colo com você para qualquer lugar. Com você eu vou até Paris. Paris é bom, hein? Mas o que acontece? Quando começam os conflitos, aí começam as cobranças, e um dos conflitos é o querer que o outro funcione como eu quero, e não entendendo que aquela pessoa ela funciona daquela maneira. E aí segundo, né, um dos grandes motivos de divórcio é essa questão também da falta de digamos assim, aí entra a incompatibilidade, né? Incompatibilidade, tá? Esse é o tema. Obrigado, Fábio, por estar aqui. Para quem está entrando agora, esse meu povo aqui, hoje eu estou cheia de secretária. O pessoal está dando boas-vindas para quem está entrando na live. Hoje eu estou cheia de secretária aqui,
muitíssimo obrigado, tá? E Maurício, vamos lá. O Jonatas, ele fez uma pergunta muito interessante. O que é linguagem de amor? Pai. Tô adorando isso. Assim, porque a gente está vindo do Dia dos Pais, né? Tá gostoso esse negócio de pai na live. Olha o sorriso do Maurício. Todo. O Jonathan tá bem participativo, né? Vai lá. O que é a linguagem de amor? Então, a linguagem de amor é a forma, né, como os traços de caráter, né, como você estava explicando, e cada um tem o seu traço de caráter predominante, e dentro das predominâncias, né, nós temos, por exemplo, o traço de caráter esquizoide, né, e qual a linguagem de amor que tem esse traço de caráter esquizoide, por exemplo? Ele tem uma maneira de amar confiando. É uma linguagem de amor que o esquizoide tem. Ele amar confiando. Como? A partir do momento que ele recebe um crédito pela criatividade. Porque o esquizoide, o traço de caráter esquizoide, ele tem como dor emocional, né? Para quem ainda não compreendeu sobre os traços de caráter. Esse traço de caráter, como o Tília estava falando, que a nomenclatura, né? O William Reich, ele deu esse nome, não sei por que cargas d'água, mas a gente sabe que só são nomenclaturas, não tem nada de esquisitice no esquizoide, né? É igual o psicopata, não tem nada do transtorno de psicopatia ou patologia clínica. Mas esse esquizoide, ele tem como dor emocional a dor da rejeição, né? Lá no útero, por uma série de coisas que acontecem, ele se sente rejeitado ali dentro. E para suprir essa dor emocional que ele tem da rejeição, ele cria uma habilidade de ter uma criatividade, ele se torna um ser muito criativo, né? É um gênio muito inteligente, porque ele se fecha no mundo dele ali, no mundo mental, e fica ali, passa muito tempo no mundo dele mental, porque ele não quer mover o corpinho ali no útero da mãe, para não incomodar a mãe, e a mãe não ter ali umas percepções que tem um bebê, lembrar de várias preocupações, né? Que quando ocorre isso, o útero fica duro e frio, porque a mãe está preocupada, ligou o alerta, então o subconsciente dela coloca ela ali em tensão de fuga ou de luta, né? Então o sangue que estão ali nas vísceras, né? No intestino, no fígado, nos rins, no útero, o sangue começa a ir ali tudo em direção a pernas e braços. Para quê? Para a pessoa ou lutar ou fugir de um problema que é imaginário, né? Pelo subconsciente não saber distinguir o que é físico do que é imaginário. Então essa criança ali, o útero fica duro e frio, ela se preocupa, ela acha que ela que incomodou a mamãe. Então ela resolve ficar quietinha no mundo mental dela e ali ela se sente rejeitada. Isso a gente aborda de uma forma, né, mais precisa em questões de sessões, mas à medida que for dando nós vamos explicando mais para vocês. E para suprir essa dor da rejeição, esse traço esquizoide, na sua predominância, ele adquire essa habilidade de criatividade. É um ser muito criativo. Ele é maravilhoso, né? Inclusive tem uma esquizoide maravilhosa já respondendo. Tem muita criatividade, muita inteligência. E na linguagem de amor, como que esse esquizoide vai se expressar? Confiando. Porque ele não tem aquela coisa do carinho, do afeto, do toque, né? Ele é um ser muito racional. Então, ele ama de forma racional, né? Por exemplo, o oral vai amar com o toque físico, vai amar com muitas palavras, aquele amor que nós conhecemos de uma forma tradicional, com muito carinho, muito afeto, muito contato, muita comunicação, mas cada traço tem sua maneira de expressar o seu amor ou de receber. Então, dentro das linguagens de amor, o esquizoide, ele ama confiando. Ele tem a linguagem de amor dele principal, é o tempo de qualidade. Como assim? Para ele, é quando você dá um crédito para ele, ele expõe as suas ideias, a sua genialidade, e aí o esquizoide ele se sente que você está dando atenção para ele, está dando todo o crédito, ali ele se sente amado e ele passa a confiar, porque o esquizoide, né, ele tem bastante dificuldade de confiar, com medo da rejeição. Se tiver psicopatia, então, junto, pronto, são dois desconfiados, quem que aguenta? Se não tiver o entendimento de como eles desejam ser amados, né?
Então, eles expressam amor, né? Tô vendo até uma esquizoide aí, que tem também a esquizoidia, muito inteligente aplaudindo, né? Porque sabe que é exatamente dessa forma. Então, esse tempo de qualidade para o esquizoide não necessariamente precisa estar em um iate ali em frente ao Copacabana Palace, né? Ali na praia ali, para ter um tempo de qualidade. Não precisa ser isso. Também, ele gosta. Só que, se for no sofá de casa, prestando atenção nele, na genialidade que ele traz, nas suas ideias, no seu comportamento, e o esquizoide nessa linguagem de amor, ele não quer dizer que eu quero que você concorde tudo comigo, e que você fique me bajulando, né? Puxando meu saco. Não. Simplesmente eu quero entender que você está dando crédito, você está dando atenção, e estou aberto a receber sugestões. Então, nessa confiança, nesse tempo de qualidade, o esquizoide, ele expressa amor e também se sente muito amado dessa forma. Então, a pergunta do Jonathan sobre isso, né? Exatamente. E o Alexandre, ele fez uma pergunta assim, a Sônia até pediu para me responder. O formato do corpo pode mostrar ou revelar o tipo de mente que a pessoa tem? É exatamente isso, Alexandre. Você pegou. O formato do corpo, nós que somos especialistas, a gente faz a leitura através do formato do corpo. Você não precisa abrir a boca, você não precisa falar nada, que a gente consegue. Por exemplo, o esquizoide, ele é aquela pessoa magra, aquela pessoa que tem o traço de caráter predominante esquizoide. Por quê? Nós temos os 5 e 3 vai ser mais predominante. E tem pessoas que dos 3, um vai ser mais predominante ainda. Então, a pessoa que tem um traço de caráter esquizoide, ela é magra. Já viu aquela pessoa que você fala assim, magro de ruim? É esse aí. Magro, ele tem uma cabeça maior, sim, né? Os olhos grandes e desfocados, tem uma testa grande, porque quando acontece o processo da milenização, toda a força dele vem para a cabeça. Então, vai ser pessoas que, assim, se for fazer um trabalho braçal, ela vai ter mais dificuldade do que ele vai ser mais da mente do que propriamente do físico, porque ele vai ter esse biotipo magro, inteligente, geralmente usa óculos. Todos os gênios, né, têm esse traço muito predominante. Eu gosto muito de falar do Steve Jobs, tem outros. Falando dentro da linguagem de amor, o esquizoide, ele vai demonstrar o amor dele com palavras. Ele nunca vai demonstrar o amor dele, na maioria das vezes, com o toque. Ele é racional. Então, o eu te amo dele vai ser eu te amo. Isso quando ele falar. Quando ele não é uma pessoa que vai ficar falando toda hora que te ama. Não, ele vai provar não. em atitudes, mais do que propriamente em toques e palavras. As atitudes dele vai demonstrar o sentimento que ele tem por você. Outra coisa, ele é uma pessoa que qual é a linguagem de amor do esquizoide? Tempo de qualidade. É você dar atenção às ideias dele. Se ele se sentir rejeitado, ele vai entrar para um quarto, vai entrar no mundo dele e acabou. Acabou aquela pessoa. E aí que está o grande conflito, porque o oral, por exemplo, vamos fazer um casamento aqui rápido do oral, que a gente vai entrar no oral. Do oral Esse casamento. O esquizoide, ele é racional, ele é mundo mental e ele demonstra com atitudes, né? Com atitudes. Isso quando ele não se sente rejeitado. Ele vai demonstrar com atitudes quando ele não se sente rejeitado. Então, se o esquizoide abre a boca, dá atenção ao que ele está falando. Se você não der atenção ao que ele está falando, ele vai se fechar no mundo dele. Então, essa é a dor do oral, que casou com o esquizoide, porque o oral tem necessidade de abraço e toque. O esquizoide não tem, ele tenta, juro
que nós tentamos, porque eu tenho esse traço também. Vai ter Juro que ter um que a gente entendimento tenta. aí. Mas não é uma coisa natural, como o oral que já fala tocando. Não é do esquizoide. Outra coisa, o esquizoide ele precisa dar atenção do que ele está falando. E como o oral ele fala demais, ele acaba atropelando todo mundo, ele vai atropelar esse esquizoide e esse esquizoide ele vai se fechar no mundo dele. E o esquizoide se fechando no mundo dele, acabou o Brasil. Aí é onde o oral começa a espernear e chorar e falar: você não me ama. Você desespero. tem outra. O esquizoide não sabe nem que é outra. Ele está lá em Marte, ele está em qualquer lugar, menos na outra. E tá a pessoa, você tem outra. Você A Fábia está falando sobre isso aí. Eu você sou não assim. me toca, você não me quer, você tá entendendo? Então, vamos dar uma interagida aqui para a gente entrar no oral. O Jonathan está aqui já desabafando, a minha mãe é oral. A Fábia, eu sou assim, se for rejeitada em algum aspecto, fico fechada no meu canto e filmo, e fico passando, e um filme fica passando na minha cabeça, exato, porque o esquizoide ele conversa com ele mesmo. Exatamente, é muito esquizoide, Fábia. Tem uma galera entrando aqui com força na live. Pai, o que é masoca e esquizoide? Não, o esquizoide já explicamos. O masoca, Jonatas, a gente vai chegar lá. A Sônia está fazendo boca de urna. Sigam a terapeuta Otília no YouTube, porque a gente está com uma meta de 1000 pessoas no YouTube, ela está aqui na garra. Seja bem-vinda, a nossa querida Adriana. A Luísa, incrível, adorando rever tudo isso. O Sônia, live maravilhosa. Meu pai é esquizoide. Jonatas entregando pai e mãe aqui ao vivo. Ô, Tília, é interessante, né, a Luísa Assunção, que ela tem uma esquizoidia acentuada, né? Ela é linda, é maravilhosa. E ela é arquiteta, né? E tem tudo a ver. O pessoal da genialidade aí da arquitetura, né? Essa imaginação incrível. E ela é uma arquiteta, tem um trabalho lindo sendo feito na Bahia por ela, né? E ela é minha cliente, e por isso que ela tá falando, né? Saudade de rever essas coisas. E ela até tá falando aqui mais, ó. Ela fez até uma declaração aqui para você. Ó, a Adriana falou, adorei. A Nathalie Lili falou no aconchego de um lar. A Luísa falou, precisamos ser valorizados. O formato do corpo pode mostrar ou revelar o tipo de mente que a pessoa tem. Já respondemos, sim, é por esse caminho. A Luísa falou assim, saudade do meu terapeuta que mudou a minha vida. O Jonathan também está fazendo boca de urna. Postei lá nos meus stories. E assim, esse meu filho é maravilhoso. Caminhando. Gente, vai colocando aí nos comentários as perguntas. Seja muito bem-vinda, Ivanice Baster. A Luísa falou, antes de entender tudo isso, eu achava que eu tinha uma personalidade terrível. Mas que bom que meu terapeuta querido me ajudou. Ô, Luísa, realmente essas informações são libertadoras. Porque esse autoconhecimento vai fazer com que a gente entenda as nossas dores, os nossos recursos, as nossas mudanças repentinas de corpo, e vai fazer com que a gente entenda o outro e a gente vai perceber que não é sobre o outro, é sobre a gente. Se a gente está bem, tudo fica bem. Agora a gente vai partir para o segundo traço de caráter, que é o oral. Nosso querido oral. Eu já fiz até o casamento do esquizoide do oral. Vamos entender um pouquinho do oral. Cadê os oraus aí da live? Vamos lá. Fala aí, Maurício. Você falou do casamento, né, do esquizoide do oral, e aí entra, né, um pouco dessa questão de um compreender o outro, porque realmente há uma dificuldade de interação entre o esquizoide e o oral, que já estão se relacionando, né, ou relacionando ou namorados, ou até casados, e às vezes tem um conflito, né, do oral, ele se sentir ali meio abandonado, que é a dor emocional que o oral carrega, né, a dor do abandono, e ele se sentir abandonado pelo esquizoide quando o esquizoide se fecha no mundo dele, né? Porque há esse conflito de um não compreender o outro. Então, quando um esquizoide compreende, sabe dos traços de caráter do seu cônjuge, né? Que, por exemplo, oral,
e que ele tem a necessidade de ter essa atenção por toque, esse toque físico, esse aconchego, se sentir assim amparado, abraçado, e o oral não é muito disso, né? O oral, ele ama ali de forma racional, do jeito dele, como você falou, ali nas atitudes, ama confiando, o esquizoide, é. E aí, quando ele sabe que o oral tem essa necessidade do toque físico, tem essa necessidade desse carinho, desse aconchego, o oral se esforça, né? Não é uma coisa de obrigação, mas por amor. Quando se ama, você se esforça para dar o melhor, né? E aí, o esquizoide, entendendo isso, ele se torna carinhoso, afetuoso de uma forma mais física com esse oral. E o oral, por compreender que o esquizoide não é muito do toque, tem essa necessidade de, às vezes, estar sozinho, ele respeita. Porque o oral, ele sufoca. Ele é vítima, ele é chorão, ele é dramático, Brasil, ele é dramático, o oral é dramático. Pois é, eu te amo o tempo todo, quer ouvir, e ele quer ouvir, e fica perguntando, você me ama? E o oral, ele é chato nessa parte, né? Aspas pro chato. Então o esquizoide, que não gosta muito dessa coisa de ser sufocado, ele vai sair de cena. Então quando o oral entende isso, o oral vai respeitar aquele tempo do esquizoide. E aí vai a dica, o esquizoide precisa de ter um tempo sozinho para criar, para pensar. O esquizoide, ele está diante do oral naquela conversa, ele começa ali, se ele tiver muita intimidade, ele começa a botar a mão na boca do oral ali, para fazer um carinho, nem que seja na boca, para ver se ele se cala. Porque ele quer botar a mão na cabeça dele ali para começar a pensar, né? Raciocinar, porque ele não suporta essa forma de sufocar. Então, pressão, né? Essa pressão, exatamente. Então, o oral, ele tem como dor emocional o abandono, né? O esquizoide no útero, ele tem a sensação de rejeição, porque ele é sozinho no mundo. O oral nasceu, descobriu que tem outro ser cuidando dele, mamãe, papai, e mais outros representantes ali da casa, e ele já não se sente mais sozinho, ele sabe que tem companhia. Só que, em todo momento, ele cria essa necessidade, essa dependência do outro ser, e ele se sente abandonado o tempo inteiro. Então, ele carrega essa dor emocional, porque o processo de mielinização, né, a gente explica de uma forma mais detalhada em sessão, ocorre um processo de mielinização no sistema nervoso que vai dando essas características, vai moldando tanto mentalmente como fisicamente o esquizoide, o oral, e ali o oral ele tem essa dor do abandono, se sente abandonado, e para suprir essa necessidade, ele é um marqueteiro bom, no sentido de muito comunicador, né? Ele tem essa facilidade na comunicação e do tocar, do pegar, do sentir pessoas. Ele quer sentir o tempo todo isso. Então, a linguagem de amor do oral é o toque físico, o principal. Sendo que o oral, ele gosta de tudo pouco, né? Ele é mais eclético dentro dos traços de caráter, dentro das linguagens de amor, ele é mais eclético. Ele gosta do presente, ele gosta de elogios, ele é meio que um pavãozinho ali também, né? Mas o principal é essa questão do toque físico, do se sentir seguro, abraçado e protegido. Então, como a terapeuta colocou aí, a Sônia, né? Somos amorosos. Realmente, o oral, ele é bem amoroso, só que com o esquizoide tem que ter um freio, um limite, senão o esquizoide se sente sufocado. Otília, complementa. O esquizoide. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Oral, tá? O formato do corpo do oral, existe o oral da falta e do excesso. O oral do excesso é o famoso fofinho, né? É aquela pessoa com os traços mais arredondados, né? Mãozinha fofinha, rosto arredondado, ele tem mais aquela parte aqui, peitoral, né? Mais arredondada. Esse é o oral. O oral que a gente usa, famoso, para exemplificar é o Jô Soares, tá? O Jô Soares, ele tinha uma oralidade bem acentuada. Você vê que quando as pessoas iam entrevistar, o Jô ia entrevistar as pessoas, ele já pegava onde? Na mão. Ele já beijava no rosto, 2 beijos. Então, ele tinha uma oralidade bem acentuada. E o oral da falta, tem pessoas com os traços físicos mais magros, mas é aquela pessoa também com a boca mais expressiva, rosto mais arredondado também, mas porém magra, é o oral da falta. A gente usa muito aquela atriz Lília Cabral, ela tem bem uma oralidade, bem sorrisão. Então, o oral, ele no recurso,
né? Porque alguém até falou aí, oral não é chato, não. Oral tem amor em excesso. Vamos lá, vamos colocar aqui um ponto. Equilibrar. O oral, no recurso, ele é maravilhoso. Porque o oral, ele consegue unir, ele tem empatia, ele é carinhoso, ele tem conexão com as pessoas, ele consegue se colocar no lugar do outro. Ele é muita emoção, ele é muito sentimento. Então, a pessoa do oral, ele tem que estar em qualquer lugar, é muito bem-vindo ele no recurso. Ele se comunica bem, ele consegue juntar todo mundo, sabe? Ele é o elo, digamos assim. Só que o oral nadou, Brasil. Alô, povo do oral aí, que ficou aí, ó. Oral nadou. Eu sou oral, gente. Pelo amor de Deus. Quem é aqui pode. Entendeu? Tipo assim, tacar a pedra no outro, tá todo mundo nos 5 traços de caráter. Tá todo mundo passeando nos 5 traços. Inclusive, a Fábia falou uma coisa interessante. Ela se achou muito no esquizoide, mas também se achou muito no oral. É possível a pessoa ter o traço, em alguns momentos, predominante do esquizoide e predominante do oral. Então, o oral na dor, ele é muito dramático. Ele é muito chorão. Ele grita. Ele sabe, ele faz drama mesmo. Então, quando o esquizoide, ele entra no mundo, na caixinha dele, o oral sofre muito. Por quê? A linguagem de amor do oral, toque físico, atenção, aconchego. Então, às vezes, o oral, ele grita para chamar a atenção. Sai daqui! Ele não é que ele quer que você saia, ele quer que você fica. Não me toca! Ele quer que você agarra ele. Olha as senhas que eu estou te dando aqui. Como é que fala, Maurício? Não é senha, não. A dica, hashtag Pablo, fica a dica ou o código? Não, o código. O Pablo Marçal usa muito código. Então, a mulher oral e o homem também. Porque eu em palestra online, tinha uma pessoa participando que ela era bem esquizoide, eu falando do oral, ela, meu Deus, o meu marido é totalmente oral e fato. Ele vai sempre jogar na tua cara, você não me ama, você não me toca, você não me beija. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Então, o oral é isso. E a senha para o oral haja o que houver. Brasil. 19 pessoas na live ao vivo, eu estou tirando print. Haja o que houver, Brasil. Se o oral brigar, a senha o código vamos comer uma pizza, vamos sair para lanchar. Meu amado e minha amada do Brasil, ele pode estar com a tromba desse tamanho, mas ele vai botar a roupinha dele e com raiva e tudo, ele vai fazer esse lanche, porque você ocupa falou a boca dele. Um código. Comer é um prazer oral. Comer para ele é união, é felicidade, é alegria, é tudo de bom. Então, o oral, a linguagem de amor do oral toque físico, atenção e aconchego. Os esquizoides de plantão. Se você é casado com oral ou com a oral, você dá seu jeito. Você tem que abraçar essa pessoa, tem que beijar, você tem que dar um vem cá, minha nega. Quando ela falar, sai daqui, você fica. Quando eu falar, não me toca, você toca. Aí você consegue a conexão que você quer. Exatamente. A Dani falou, sair dessa fase porque é reprocessado. Não me abraça, doida para ser agarrada. É desse jeito mesmo, a Fábia concordou. A Adriana reprocessamento me ajudou, ajuda, né? Código. A Nathalie Lili falou, eu que sou esquizoide, mas oral da falta. A Delian falou, tô nojo, só fazendo outra sessão de terapia. Vambora, vamos agendar. Peraí que eu quero interagir mais aqui. Tá forte essa live, meu Deus. Sônia. Então, vamos lá. Só mais um pouquinho aqui. Que euzinha, sou muito de abraçar, gosto bastante, mas fico com receio de chegar até uma pessoa e ela rejeitar o abraço. Olha o conflito da pessoa que tem o esquizoide com o oral bem acentuado, né? Por quê? Exatamente. Ela tem medo de ser rejeitada. Jonathan, do jeito que tu está escrevendo, eu tenho certeza que tu também é oral. O Maurício também, ele tem oralidade, rigidez. Filhão, obrigado por estar aqui. Esse pai está enlouquecido. O Jonathan perguntou se ele era oral.
A Sônia entrou em defesa dos orais, falando somos carinhosos e amorosos. A Adriana acabou de fazer a leitura do esposo da nossa, meu esposo é assim. Chato nada, temos amor em excesso. Calma, Sônia. Oral. E outra coisa, o oral não guarda nada. O oral que tiver que falar, ele vai falar. Então, em uma briga, ele vai falar tudo. Uma Se vez tiver que psicopatia junto, então... O esquizoide, ele segura, tipo assim, ele vai pro pensamento dele, né? Ele vai pensar. Ele resolve na cabeça. Resolve na cabeça. O masoca que a gente vai chegar lá, ele guarda, ele tranca tudo. Mas o oral, ele morre, mas morre leve, sabe? Ele não guarda nada. E o esquizoide e o Davi, quando eu ia abraçar ele. A Priscila, é o primo dele, querida, quando ele vai abraçar. Fundadora do nosso querido Clube do Livro. Priscila está aqui nos prestigiando. Te amo, Priscila. A Luísa falou, a próxima pessoa com quem eu me relacionar vai ter que fazer terapia com o Maurício. Pré-requisito. Luísa, você sabe que eu fiz uma palestra em uma igreja e eu falei exatamente isso. Era para solteiros, viúvos e divorciados. E eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, 2 critérios para poder você se unir uma pessoa. Primeiro, se a pessoa amar a Deus acima de todas as coisas, porque se ela amar a Deus, ela vai te amar. É um critério. E o segundo critério, faça terapia TRG. Resolva seus problemas emocionais primeiro para poder a gente se unir, meu amado, porque senão não dá. Então, Luísa, você está com o pensamento certinho, eu também penso sobre isso. A Fábia falou, eu sou muito dramático, o Jonathan já entregou a mãe dele de novo na oralidade. E a Fernanda falou, oficial Sampaio, vem aqui assistir isso. Acho que a Débora está chamando. Eles estão falando um de cada vez. Alguém fez uma pergunta aqui, live muito boa. Existe alguma ferramenta para mensurar os traços mais predominantes? Sim, Rebeca, existe e isso é em terapia, tá? Você vai agendar uma terapia conosco. Eu e o Maurício, como a gente trabalha na mesma linha, por isso que a gente é parceiro, eu posso responder até por ele sobre isso, que Sim. Na primeira sessão a gente já dá de bônus na psicoeducação. O certo seria até cobrar uma sessão à parte, mas na primeira sessão a gente dá de bônus na psicoeducação a leitura corporal e comportamental. Então, fica a dica, já aproveita. Exatamente. Para fechar aqui, já que o assunto é de traço de caráter, como é o traço dessas pessoas tipo os psicopatas, Xandinho, Alexandre Augusto, meu amigo, parceiro, já estou falando para ele fazer terapia há um tempo com o nosso querido Maurício. E vamos lá, vamos entrar agora no terceiro traço de caráter, são 5, psicopata. Fala do psicopata aí, não é o serial killer, não é o do transtorno, é o psicopata da neurose, da atitude, de como funciona, tá? Exatamente. Engraçado que a Fernanda colocou, né? A Fernanda fez também a leitura corporal comigo, eu atendi a Fernanda, ela colocou psicopata oral e rígida e colocou uma bomba, né? Na frente aí. A psicopatia e rigidez, né? E a oralidade junto aí, realmente é uma dinamite, mas que cria. Digamos que é o efeito Big Bang, né? É para criar coisa, é para criar, né? Não é para destruir. Enfim, esse traço da psicopatia é o traço que vai buscar o tempo inteiro a questão da liberdade, independência, liderança, controle de toda a situação. Porque, como dor existencial, esse traço da psicopatia, ele morre de medo de se sentir manipulado, se sentir usado, né? Se sentir chantageado, fatura emocionais e etc. E aí vai para os casais, né? Quem tem marido psicopata, não faça chantagem, não fique lançando as coisas na cara, muito cuidado na hora de querer roubar o controle dele de uma forma injusta, porque vai ficar difícil. Então, qual é a linguagem de amor do psicopata? O psicopata, a linguagem de amor dele é atos de serviço. Gente, vale lembrar que todos nós passamos pelos 5 traços de caráter e nós estamos falando apenas dos predominantes. Então, por isso que tem aí a Fábia se encontrou dentro do esquizoide, se encontrou dentro do oral e por aí vai. Como a Fernanda falou, né, da questão da psicopata oral e rígida,
porque nós vamos passeando sobre os traços. Só tem que ter sempre um predominante. Então, o traço de caráter psicopata, na sua predominância, e como que é a linguagem de amor dele? Atos de serviço. Como assim? Como funciona, Maurício? O psicopata, ele quer que a pessoa tenha atitude. A mulher que tem muita psicopatia, ela vai ficar muito chateada, por exemplo, num casamento com o masoquista, que nós vamos falar um pouco, né? O masoquista, ele tem uma tendência a buscar sempre a segurança, então ele vai ser ali mais lento, vai ser meio tartaruga, mas não porque ele é o preguiçoso, o encostado, é porque ele quer buscar segurança para dar o passo seguinte, ele quer dar um passo de cada vez. Então, o psicopata às vezes fica sem paciência, porque ele é líder, ele é para cima, ele é o papaléguas. Ele quer avançar, quer fazer tudo rápido, ele é articulado, ele tem liderança. E como dor emocional, ele, como linguagem de amor, é atos de serviço. Quer conquistar por exemplo, homens, conquistar uma mulher que tem psicopatia, vai ter que aprender a ter iniciativa. A mulher vai estar sempre esperando a iniciativa. Mesmo que ela pareça ser mandona, gosta de mandar, gosta de assumir o controle, mas no fundo, ela não quer ter que estar mandando. Na verdade, ela quer que a pessoa tome iniciativa e corresponda, sabe? Agindo, se tem uma lâmpada para trocar em casa aí, maridos, a dica, né? Não ficar esperando lento, ela pediu, vai logo lá e resolve, porque se não fazer logo, ela vai lá depois e faz e vai ficar reclamando, vai ficar chateada. Então, quer conquistar a questão da psicopata ali, com a sua linguagem de amor, tem iniciativa, resolva as coisas, e não espere ela mandar. Se tem crianças em casa, acelera ali o processo de colocar as crianças para dar banho, para trocar roupa, ajuda ela nas tarefas de casa, auxilia a psicopata sem que ela precise ficar pedindo. Só que o masoquista, com medo de errar, ele tem a tendência a sempre estar ou esperando ser mandado, ou ele vai sempre perguntar, quer que eu faça isso? Quer que eu te ajude? Ele está amando dessa forma, mas não é o que a psicopata espera. Então o que acontece nesse casamento? Quando um não sabe o que o outro quer, vai gerar os conflitos. E o psicopata que não sabe guardar nada, né, Otília? Quando guarda, dá problema de tireoide, dá problema de garganta, dá um problema de tudo, o psicopata quer falar. Ainda mais se for casal, porque já tem intimidade demais, aí o psicopata vai soltar tudo mesmo. E o masoquista ali vai se sentir muito ferido, porque ele tem uma outra linguagem de amor e nós vamos chegar lá. Então, a linguagem de amor para conquistar o psicopata é atos de serviço. E ele também vai ser muito proativo, né? Para fazer as coisas. Às vezes ele não vai conseguir ficar esperando, não. Ele vai lá e tem iniciativa. O psicopata, ele toma iniciativa, ele é articulado, ele vai resolver. É por isso que em muitos casais aí a gente já vê a mulher que é a líder. Já dá para ver na cara. Tá vindo um casal, já dá, olha, para ver ali que aquela mulher lidera aquele homem. Ou que aquele homem lidera aquela mulher. O traço de psicopatia, ele vai sempre liderar. Então é importante, quando conhece os traços de caráter e suas linguagens de amor, para não gerar conflito. Principalmente de quem tem, digamos, os cristãos, né? Que sabe dessa questão de princípios, da mulher se submeter ao marido e tal. Se não souberem, porque aí o camarada, né, tem os princípios, não, porque a mulher tem que submeter ao marido, aquela coisa, e aí ele casa com a psicopata. A bichinha vai ser dura de se submeter da forma errada. Ela entendendo o processo e sendo amada da forma que ela quer ser amada dentro dessa questão do ato de serviço e tal, ela vai se submeter tranquila. Mas se ele não souber a linguagem de amor dela, vai gerar um conflito e depois vai achar até que ela é rebelde, né? Tá em rebeldia com o marido. E não é, gente, é muito importante conhecer os traços de caráter, conhecer a linguagem de amor de cada traço, que isso facilita no relacionamento e em todas as esferas, né, Otília? Todos os relacionamentos interpessoais. O traço de caráter, psicopatia, fisicamente, são aquelas pessoas, mesmo sendo mulher, têm os ombros mais largos do que o quadril, tá? E o rosto, geralmente, o queixo é fino. O queixo. E ele tem um sorrisinho meio coringa, sabe? Uma coisinha meio assim, uma expressão um pouquinho menor do que é um sorrisinho coringa. Pessoa que a gente usa muito famosa para exemplificar a psicopatia é o Faustão, né? O Faustão tem um traço, ele tem bastante esquizoidia, bastante oralidade, mas ele também tem um traço da psicopatia bem acentuado. O psicopata,
o traço da psicopatia, da dor, tá? Ele é muito mandão. Esse é o ponto. Quanto mais na dor ele tiver, quanto mais contrariado, mais autoritário ele vai ser, tá? Então, se ele está dentro de uma relação que as expectativas dele não estão sendo alcançadas, que é o ato de serviço, porque para a pessoa que tem um traço da psicopatia, não adianta você dizer eu te amo simplesmente. Ele quer até o teu eu te amo. Ele até quer o seu buquê de rosas. Mas ele quer que você resolve a pia da cozinha que ele está um mês falando com você. Ele quer que você resolve aquele problema na escola do seu filho. Atos de serviço. Traço da psicopatia, ele quer atos de serviço. A linguagem de amor é atos de serviço. Então, você, entendendo esse posicionamento, você vai evitar muitos conflitos. A gente costuma muito fazer o casamento do psicopata com o masoquista, porque Maurício colocou muito bem, vai ser o próximo traço que nós vamos entrar. O masoquista, ele é um traço que a dor dele é a humilhação. Então, tudo que ele vai fazer, ele precisa ter segurança. Então, ele não vai fazer nada além do que ele foi direcionado. Então, eu costumo dizer muito o exemplo do mercado, que a psicopata a pessoa que tem um traço da psicopatia está lá na casa, cuidando de filho, de casa, de tudo, precisa de um molho de tomate para fazer um macarrão. E aí, o masoca que está lá no mercado, ele vai perguntar assim, vem cá, qual o molho de tomate, qual a marca, tal. Se ela falar que é a marca X que tem que ter salsa, ele só vai trazer esse. Se não tiver, ele não vai ter iniciativa de trazer outro, com medo de ser humilhado. Ou ele vai ligar para perguntar, ou, a pior das hipóteses, ele vai para casa sem o extrato de tomate. Quando chegar em casa, essa pessoa que está com traço de psicopatia, na dor, esse é o ponto. Ponto que não existe traço bom ou ruim. O traço de psicopatia é ruim? Não, o traço de psicopatia é um traço maravilhoso, que é um traço de iniciativa, de liderança, de negociação. E o masoca, ele fica até confortável com isso. Alguém decidindo as coisas para ele. É maravilhoso para o masoca. O casamento do masoca com o psicopata é perfeito nesse sentido. Eu gosto. Porém, se tiver na dor, é complicado. Porque o psicopata não guarda nada, ele vai na dor do masoca. E o masoca, se ele for humilhado, ele se fecha, ele trava, ele somatiza tudo no corpo, é um horror. E aí, se ele não fazia, ele passa a não fazer mais ainda, porque ele está travado, ele foi humilhado. Exatamente. Então, é muito importante a gente saber o funcionamento dos traços e entender, não existe traço bom ou ruim. Então não vou casar com uma pessoa que tem um traço da psicopatia. Ninguém manda no coração. E não é essa régua. A régua é tirar as pessoas da dor e colocar ela nos recursos. Porque se a pessoa que tem um traço da psicopatia ela está no recurso, ela não está na dor do autoritarismo. Então ela vai saber falar. E ela eleva as pessoas, né? Exatamente. E se ela consegue entender a dor do masoca, melhor ainda. Alguém até falou, tem uma ferramenta que pode, é a leitura corporal e comportamental que a gente faz na nossa sessão de terapia. Porque aí você, por exemplo, pode trazer a foto do seu cônjuge e a gente faz a leitura, como já aconteceu da gente fazer terapia de casal. E na terapia de casal, a mulher estava até num relacionamento abusivo e através da leitura corporal comportamental, nós explicamos para ela como que ela tinha que agir com ele. E deu certo. Ela saiu da dor, ela ficou mais forte, ela aprendeu a se posicionar. Então, é maravilhoso sobre tudo isso. Não existe traço bom ou ruim, existe pessoas na dor e no recurso. Vamos dar uma lidinha aqui. Eu amo esse traço dele, meu esposo é masoca e esse traço dele. Porque é um traço de masoca, a gente vai entrar agora, é da subserviência. Eles têm prazer em servir, em ser útil. Então é muito bom. Se pedir direitinho... Vai que vai. Se você
usar a linguagem de amor que a gente vai ensinar agora, você tem tudo com masoca. O Jefferson falou, boa noite, duas feras. Obrigado, Jefferson. Boa noite. Gente, imagina o casal, os dois com os traços da psicopatia. Se tiver na dor, se tiver no recurso, maravilha, é todo mundo resolvendo tudo, é todo mundo ali na liderança e um elevando o outro. Porque o psicopata, ele tem muito essa coisa de botar o outro para frente, sabe? Até porque para ele é vantagem a pessoa estar ali fazendo as coisas que ele quer. Então ele coloca e leva a pessoa para poder a pessoa fazer o que ele quer. Mas, enfim. Exatamente. Maurício Bastos depois é complicado. Risos, é importantíssimo. Tem que conhecer os traços de caráter antes de casar. É o que eu estou falando. Não existe traço bom ou ruim. Porque alguém pode dizer assim, lasquei, me casei com um psicopata. E agora, casei com masoca, socorro. Gente, não existe traço bom e ruim. Nosso professor Jair Soares, gratidão, estamos aqui por causa dele, primeiro Deus, depois dele. Ele fala isso com muita propriedade quando ele está nos ensinando sobre isso. Não existe traço bom e ruim, isso tem que ficar na nossa cabeça. Existem pessoas na dor e no recurso. A Sônia falando, né? Que ele me dá café na cama, lava a louça e lavar as cuecas, mas é tudo de bom. E porque ele está no recurso e porque você consegue extrair isso dele. Porque se você humilhar ele, ele trava tudo isso. Ele não vai fazendo mais nada. Birra, né? Ele vai ser birrento e não vai fazer só de raiva. Ele vai ficar travado, ele vai ficar humilhado. Ele não vai conseguir funcionar, porque ele vai ter medo até de fazer e de ser humilhado. O ponto do masoca é esse. O masoca, ele guarda, e ali ele somatiza tudo no corpo e ele fica com medo. Não vou fazer, não vou levar o café da cama porque a última vez ela me humilhou porque estava frio. Então não vou fazer mais. Tá entendendo, gente, a matemática da coisa? É por aí. Gente, vamos para o masoca, quarto traço de caráter, deixe suas perguntas. A Delian até fez um comentário aqui, porque o pessoal está muito comentário. Ai, vamos lá. Maurício, chama o Ailton para fazer outras sessões, me socorre. É o que a gente fala, Delian. Um ponto bem importante aqui que eu vou falar é o seguinte, a gente dá alta, mas o psiquismo, ele vai se fortalecendo. E conforme vai passando o tempo, novas situações vai surgindo. Então, a nossa alta é daquilo que foi resolvido ali. Se houver uma necessidade de fazer terapia, a galera que está aí online, que vai assistir essa live, que fez terapia TRG, se aparecer alguma coisa nova, procure o seu terapeuta novamente. Porque vai ter algo aí para ser resolvido. Tá bom? Exatamente. Vamos lá para o masoca. Masoquista. O masoca. Esse masoquista, né, como a Otília descreveu bem, na fase onde ele é desenvolvido, ele adquire ali um medo, uma insegurança, e ele vai correr, né, às léguas para não ser humilhado e não ser criticado. Ele está o tempo todo buscando a segurança e dar um passo de cada vez. Ele tem como habilidade, ele é muito honesto, chega a ser metódico, né, gosta de tudo muito certinho, tudo muito organizadinho. Para quê? Para não receber críticas, para não ser humilhado. Porque lá atrás, quando ele começou a ser desenvolvido através do processo de mielinização, ele sofreu, interpretou pelo menos, cenas de humilhações e crítica, que foi bem naquela fase ali onde estava perto de sair das fraldas. Então, esse masoquista, qual é a linguagem de amor dele? Palavras de afirmação. Ele vai gostar de que faça as coisas para ele também. Tem outras coisas que compõem que ele gosta, né? Porque como ele serve muito, ele gosta também de ser servido. E aí vai a dica, hein, Sônia? Ele dá café na cama, ele lava a louça, ele lava isso, mas ele também gosta de que faça por ele. E eu acredito que você saiba disso e você faz também, até porque ele retribui bem. E esse masoquista, a linguagem de amor dele é palavras de afirmação. Se ele morre de medo de receber críticas e ser humilhado, né? Como a Otília falou, ele tem uma aptidão por ser direcionado. E aí é onde o casamento do psicopata com o masoquista, né, ajuda bastante. Porque o psicopata no recurso, como a Otília falou, empurra esse masoquista para frente, para andar mais rápido, para ser mais proativo. Porque ele realmente é um traço maravilhoso. O masoquista, ele é maravilhoso. Só que ele tem essa coisa do pedir permissão, ainda mais se ele estiver na dor, aí é que ele espera o outro mandar mesmo. Por quê?
se der algum problema, e como aconteceu na época lá que ele estava saindo das fraldas, e aí, me perdoe a palavra, mas se der merda, ele vai culpar o outro. Não fui eu, a culpa não foi minha, não foi um erro meu, foi um erro de quem mandou. Então, esse masoquista, ele busca tanta segurança que ele vai estar sempre ali buscando um líder para direcionar ele. E aí, por exemplo, se o homem psicopata que tem uma mulher masoquista e uma mulher psicopata que tem um marido masoquista forem espertos, é para crescer, porque um é de delegar as funções, não é muito de carregar peso, que é o psicopata, né? Ele é líder, e o outro é de suportar, é mais forte e é de mãos à obra. Imagine, olha que casamento perfeito. Um que delega e o outro que executa. Tem como dar errado? Não tem como dar errado. Sendo que esse masoquista, se o psicopata for falar com ele, tem que saber falar. Se a linguagem de amor dele é palavra de afirmação, então olha só, meu amor, olha só, eu te admiro muito porque você é um ótimo pai para os meus filhos. Você faz isso, você me leva café na cama, você é honesto com suas coisas, você procura tudo da forma mais correta de fazer. Então, e começar a lançar esses elogios de quem ele é, porque ele é assim, você é organizado, e eu preciso de uma pessoa organizada, e você é essa pessoa organizada. Agora, meu amor, olha só, tem um negócio aqui que precisa ser melhorado. Você precisa ser mais rápido nisso aqui. Às vezes, eu não gosto de ficar te pedindo as coisas. Você poderia, toda segunda-feira, jogar o lixo do final de semana fora. Sabe aquela lâmpada lá do quintal que está piscando, está irritando meus olhos? Eu queria que você fizesse isso, sabe, de uma forma... Primeiro você lançou ali o elogio de quem ele é, da pessoa maravilhosa que ele é. Ele recebeu essas palavras de afirmações, aonde ele não se sentiu nem humilhado, nem criticado. Aí quando você entra com a palavra do que tem que ser mudado, ele recebe bem e vai lá e faz. Agora, se chega, olha, porque ali o lixo é uma vergonha, eu tenho que estar pedindo direto. O camarada já estava pensando em ir. O quartinho lá tá para pintar, já falou com ele que tem aquele quarto para pintar, aguarda. Ou continua falando de uma forma bem carinhosa com ele, e usando as palavras de afirmações, ou falou uma vez, não fala nada mais, sabe por quê? Ele vai esperar um momento oportuno e ele vai fazer. Ele não vai ter que ir no teu ritmo, e o psicopata é muito acelerado, então é o casamento do papalégua e da tartaruga. A tartaruga também chega, gente. Mais lenta, mas chega, porque com cuidado. E o papalégua quer tudo para ontem, né? Então o psicopata, ele é desesperado, quer tudo para ontem. E aí, Maurício, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência para o meu marido. Tudo bem, vamos com calma. Conversa, e se você souber levar ele, você vai empurrar ele para ir mais rápido. Porque quando ele recebe esse incentivo, ele também se torna um líder maravilhoso. Então, palavras de afirmações é a linguagem de amor desse masoquista. E masoquista já sabe que a linguagem do amor do psicopata é atos de serviço, não espera ser mandado. Tem iniciativa e vai lá e faz. E o casamento está perfeito. A Rosária, a advogada Rosária Silva, ela falou assim, quero tudo para ontem do meu jeito. Rosária, pois é, nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura corporal e tem uma psicopatia, tem a rigidez, tem a esquizoidia, é sobre tudo isso. O masoquista então é palavras de afirmação. Então, como o Maurício colocou muito bem, antes de você chamar a atenção de um masoquista, uma pessoa que tem esse traço predominante, que fisicamente falando, a gente usa muito a Dilma Rousseff, a nossa ex-presidente do Brasil, ela tem um traço bem predominante, que é aquele sorriso travado. O masoquista, ele não tem esse sorriso largo, é um sorriso travado. Ele ri assim, né? São pessoas mais tímidas, são pessoas, o corpo delas, assim, então são aquelas pessoas quadradas, forte, socada, toda quadrada, assim, sabe? Fisicamente falando, tem um andar firme, assim, os passos assim, pesado, porque ele é todo na pressão. A milenização gerou isso nele. Então, é uma pessoa toda na pressão. Então, foi o que o Maurício falou. São excelentes contadores, são excelentes organizadores, são excelentes executores, subserviência são com eles. Porém, quando você for chamar a atenção, você primeiro tem que considerar
tudo que ele faz para depois você apontar aquilo que você quer que ele melhore. Porque se você humilhá-lo, você trava o traço masoquista, porque a linguagem de amor dele é: muito obrigado, parabéns, você é o melhor. Olha, você, sem você, isso aqui é uma bagunça. Olha que mesa organizada, olha que... É sobre isso que o masoca ele precisa para ele funcionar bem dentro das relações interpessoais, principalmente dentro do casamento. Vamos com tudo, Brasil! Esse é a nossa live podcast de hoje, 5 traços de caráter, linguagens de amor. Elogios primeiramente a Cris Gonçalves. Bom ter você aqui, Cris. Ela falou assim, sabe aquela lâmpada que você ficou de trocar uns 6 meses? Então, você bem que poderia trocar. É desse jeito. As casadas de plantão estão amando essa live. A Rosária falou que era tudo para ontem. Vivi, essa live está muito boa, fica aqui conosco. Jonatas falou assim, pai, eu fiz uma pergunta ali no balãozinho. Deixa eu ver essa pergunta, Jonatas. O Elon Musk é esquizoide, pai? O cara que é mais rico de todo mundo? Ele tem esquizoidia, tem uma psicopatia bem acentuada, que ele é bem líder, né, arrojado, vai para cima. Tem a questão da rigidez, que é muito competidor, inclusive está chamando o Zuckerberg agora até para briga, né, para lutar, para você ver o quanto que ele é competitivo, e a competição deles dois está saindo do campo da tecnologia para ir até para a questão física, né? Luta de, não sei se é de boxe ou de MMA. Então ele tem essa questão da rigidez, de muita competição, a psicopatia, e tem também a esquizoidia, porque ele é muito criativo e muito inteligente. Então ele tem todos os traços ali, né, harmonizados, né? E os recursos são maravilhosos, que o rígido é de executar, o esquizoide é de criar, né? Então, quer dizer, exatamente. Ele tá aí nos seus recursos, isso é maravilhoso. Jonatas, com certeza, já está se inspirando nele, porque ele não é bom nem nada. Jonatas é o filho do Maurício, está falando direto de Portugal. Ele está com quantos anos agora, o Maurício? 12 anos. Muito inteligente, interativo, perguntas inteligentes, está de parabéns, seu filho Jonathan. Vamos lá, gente. Agora a gente vai para o último traço de caráter, porque, Brasil, essa live tem que chegar no final, senão a gente vai ficar aqui a noite toda, Brasil, porque tá boa demais. E vamos falar dos rígidos de plantão. Cadê os rígidos aí da live? Se apresente, por favor. Tá cheio de rígido. O rígido é um traço maravilhoso também, né? E apesar de sofrer algumas situações quando está na dor, né? Na compulsão e repetição dos traços. E aí vale lembrar, né, Otília, para o pessoal, que as dores emocionais dos traços, o nosso subconsciente, né? Ele tende a, enquanto essas dores emocionais existirem e estarem mal resolvidas, ele tende a nos colocar uma vida de ciclo, de compulsão e repetição dessas dores emocionais. Exemplo, a dor emocional do esquizoide, rejeição, ele vai ter uma tendência a estar sempre sofrendo de rejeição, até que venha uma intervenção de reprocessar essas dores e ele entender, né? O oral sempre ali sofrendo com abandono, o psicopata sempre se sentindo usado, com medo de ser manipulado, e vai na compulsão e repetição. O masoquista está sempre se deparando com situações de ser humilhado ou criticado. Sempre as dores dos traços estão ali se repetindo, tá? Então é importante haver uma intervenção nisso, e nós, como terapeutas, nós ajudamos nessa intervenção através tanto da explicação das leituras do traço de caráter, como também a questão do reprocessamento das dores emocionais. Então, isso é muito importante. O rígido, e aí, né, a rígida ou o rígido, ele tem uma tendência a sofrer, né, com questões de traição, ou de se sentir excluído, ou trocado por uma opção melhor, né? Então, a rígida, ela tem uma questão com essas dores emocionais, né? Porque ela é a princesinha do papai. O rígido é o príncipe da mamãe, né? De dia, a menina tem o par dela, que é o papai. O menino tem o par dele, que é a mamãe. Só que de noite, papai e mamãe resolvem se encontrar ali nas escondidas, e quando essas crianças descobrem essa traição, aspas, essa exclusão desse relacionamento, ou essa troca,
começa a entrar na dor emocional bem na fase ali que está no acabamento da casa, no processo de melinização. A energia sexual está ali bem potencializada. E aí um parêntese, né, que todos os traços estão sujeitos, mas o traço da rigidez são mais propensos por questão de frequência e energia sexual. Não que a criança saiba disso, né, mas já está ali presente nesse desenvolvimento de sofrer abuso sexual. E isso acaba se acorrentando para a vida e fazendo essa compulsão e repetição de sofrer abusos. E acaba também tendo um desenvolvimento de peso, onde acaba engordando. O oral tem o porquê, né, de se sentir abandonado e comer para suprir, mas a rígida também acaba engordando muito. Para quê? Para esconder a sua sexualidade, porque ela tem uma energia sexual alta, atrai, aspas, o predador de uma forma mais fácil, se sente mal, então para se proteger, ao invés de colocar muita roupa, porque vai ficar cafona, vai dar calor, é chato, o próprio cérebro se encarrega de engordar. Então tá aí uma das dificuldades de quem tem um traço de caráter rígido e oral, né, que tem mais uma tendência também a engordar, e aí não sabe por que não consegue emagrecer. Às vezes está lá com capas e capas de roupas de gordura para proteger a sua sexualidade, por conta de uma dor emocional guardada. Ponto. Qual é a linguagem, só foi um parêntese, tá? Qual é a linguagem de amor do traço de caráter rígido? Como predominância, vai gostar muito de um presentinho, uma lembrancinha. E aí nós temos na tela, na minha frente, uma rígida maravilhosa que ela ama dar presente e também ama de receber esses presentinhos, esses mimos, né? A Otília, ela adora um mimo. Então, gente, se vocês quiserem agradar aí as clientes da Otília e demais pessoas na live, se quiser agradar a Otília, ela adora mimos. Então, manda um livrinho para ela, uma caneca, pode mandar carro também, casa, apartamento, ela aceita. Opa, recebo. Então, a linguagem de amor da rígida, do rígido, está mais linkada a questão do presente. Esse presente, eu falei casa, carro, apartamento, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Se receber um cartãozinho, um bilhete, tipo assim, lembrei de você, né? E trazer para essa rígida que ela é a melhor opção, o que ele é a melhor opção, valorizar. E aí entra a questão do presente e do elogio, entra junto também. Porque a rígida, quando ela perdeu lá o pai para a mãe, ou perdeu a mãe para o pai, ali ele precisa se sentir valorizado de ser uma opção melhor. Porque eu perdi aqui para os meus pais, pequenininho, 3 anos e meio a 7 anos mais ou menos, e agora eu não aceito perder para mais ninguém. Mas carrega aquela dor de ser trocada, traída ou excluída. Então, vai sempre o quê? Buscar ser a melhor opção do ambiente. E aí ela dá conta de tudo. Ela é a guerreira. E a guerreira sempre acaba sofrendo com encostão, né? Mas, enfim. E aí, alguém que a guerreira dá conta de tudo, né? Vai ter alguém ali que vai... Eu até passei a usar esse bordão, né? Eu não quero ser mais Xena. Eu não quero ser mais guerreira. Exatamente. Eu quero ser princesa. Porque a rígida, o rígido, né? Ele tem essa tendência de fazer tudo ao mesmo tempo e bem. Porque ele é proativo, tá? Ele é proativo. Exatamente. Dentro da relação, o que acontece? O rígido, ele tem a beleza. Ele é um traço da beleza. Deixa eu falar aqui. Cheio de casal curvas. Que é bem expressivo nisso. A Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, né? E dentro da leitura corporal, eu até costumo dizer que a Fernanda é a rígida com o esquizoide, com a psicopatia, porque mesmo magrinha, ela tem esse ombrinho mais largo do que o quadril. E o Rodrigo Hilbert, ele é masoca, olha que interessante, mas com bastante rigidez. Entendeu? Exatamente. Então, esse casal... O cara é bonitão, parece comigo. Geralmente o rígido com o rígido, ele se atrai. A beleza, né? Isso quando tem um traço predominante da rigidez, tá? Claro que eu falei, nós temos 5 traços de caráter, 3 predominam. O Maurício me falou que eu tenho um traço da rigidez, mas eu também tenho a oralidade, eu tenho a esquizoidia. Então é tudo muito equilibrado. O rígido, ele sempre se atrai, a beleza chama beleza. Então, geralmente, o traço do rígido, ele é muito ciumento. Então, é o casal
barraqueiro, Brasil. Porque eles vivem, quando estão na dor, brigando um por conta da beleza de um chamar a atenção do outro. E como ele tem a dor da exclusão, que posteriormente na fase adulta interpreta como traição, porque quando esse traço está sendo milenizado, a criança não tem percepção de traição, ela tem a percepção da exclusão. Eu sou a princesinha do papai, tenho a mamãe, tenho o papai, papai me trata como princesa, mas chega um certo momento ele prefere a mamãe. Então isso não tem conotação sexual nenhuma, é um sentimento que é interpretado pela criança, é a dor da exclusão. Beleza. Quando chega na fase adulta, essas pessoas que têm um traço da psicopatia predominante, elas são extremamente inseguras. E com essa na dor, claro, não é no recurso. Na dor, elas são extremamente inseguras. Então, o traço do rígido, ele acaba ficando inseguro e sendo muito ciumento. E aí é que está o ponto. Qual é a linguagem de amor do rígido? O rígido, ele precisa de atos de serviço, que foi o que o Maurício falou, são os presentes. O rígido adora um partiu, vamos viajar, vamos para uma posada. O rígido, ele não gosta de rotina, diferente do masoca. Você casa com o masoca, ele detesta sair da rotina, porque para ele é sinônimo de insegurança. O rígido, novo assusta, não, o rígido adora sair da rotina, que para ele é aventura. Ele gosta de coisas novas. Ele tem muita energia. O rígido tem energia no corpo inteiro. Então, ele precisa colocar essa energia em paz. Então, o rígido adora um partiu, o rígido adora um buquê de flores. O rígido, ele gosta de ser o centro das atenções. Presta atenção, Brasil. Então, o rígido, ele precisa de palavras de afirmação. Você é lindo, você é maravilhosa, você é a mulher da minha vida, você é a mulher mais bonita do mundo, você é o homem mais bonito. É a melhor opção. Ele precisa ouvir e precisa receber. Então, é atos de serviço com palavras de afirmação. O rígido precisa desses dois. No recurso, o rígido, ele vai te retribuir tudo isso. Quando ele está no recurso, ele é a melhor pessoa. Mas quando ele está na dor, o rígido briga com todo mundo. E briga mesmo, tá? O rígido, ele tem um mau humor, porque ele está na dor, ele está com raiva, ele está se sentindo excluído. Então, ele tem esse processo. Exatamente. O rígido não tem medo de desafios. Então, ele adora um partiu, todo mundo vivo, tá? Se sentir desafiado, já era. Exatamente, tá? E é aquele negócio, dentro das relações, ele tem que se sentir seguro, porque o rígido, ele tem uma tendência a ter uma segunda opção. E outra coisa, o rígido, ele tem a questão sexual muito mais acentuada, tá? É natural dele, sexo para o rígido, já que a gente está falando de relacionamento, sexo para o rígido é uma necessidade. Então, o rígido, quando ele fica sem sexo, ele fica muito mal-humorado. Brasil, não precisa se manifestar, pelo amor de Deus, os rígidos de plantão. Mas o rígido, ele fica muito mal-humorado. O sexo, para ele, é uma necessidade. Então, é a última coisa que você, dentro de uma relação com uma pessoa que tem um traço predominante de rigidez, você tem que negar. Chega, comparece, Brasil. E outra coisa, o rígido, ele tem essa facilidade de separar amor de sexo. Ele é capaz de se realizar. Não é que todo rígido trai, não é isso. Entenda. Mas ele tem essa separação natural. De tipo, eu resolvo o meu problema aqui, mas continuo te amando aqui. Então, o ideal para quem tem um relacionamento com traço predominante rígido é chegar junto, Brasil. E tem traços que não conseguem chegar junto se estiver na dor. Por exemplo, o oral. O oral na dor não vai. O esquizoide na dor vai se isolar, né? Isola. O masoca fica remoendo.
Então, quer dizer, tem todos esses pontos e contrapontos que é importante você entender dentro das relações interpessoais. Brasil, nós estamos chegando no final desta live, que tivemos pico de 21 pessoas ao vivo conosco, 16 a 17 Esse tema é maravilhoso, pessoas né? guerreiramente aí com a gente até o final. E quem quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Maurício, acrescenta mais alguma coisa aí pra gente? Pois é, esse tema, né, é um tema maravilhoso que muitas pessoas não desconhecem, né, sobre essas questões dos traços de caráter, sobre as linguagens de amor. Até algumas até já ouviu falar das linguagens de amor por conta daquele livro maravilhoso, As 5 Linguagens de Amor, né? Mas às vezes não consegue se identificar, fica confuso. Então, para quem tem essas dúvidas, quer saber mais, quer entender mais sobre essas questões dos traços de caráter, das questões das linguagens de amor, também para querer tratar essa questão das dores emocionais dos traços, para que você evolua, né, no recurso, para que a vida ande de uma forma mais leve, mais fácil, principalmente também na vida profissional, em todas as áreas, né? O maravilhoso da TRG, né? Eu sou suspeita a falar, o Tília também, mas é porque, como foi aplicado em nós, mas nós temos autoridades para falar sobre isso, né? E a TRG, ela mexe em todas as áreas da vida. Em todas as áreas, sem exceção, não encontrei ainda uma área, se não mexe em todas as áreas, porque tudo parte daqui de dentro, do campo mental. E quando a gente trabalha isso de uma forma maravilhosa, da forma como fazemos, a vida fica mais leve, a vida melhora. É o que nós ouvimos sempre no final das sessões. Nossa, estou mais leve, parece que saiu um fardo de mim, né? Porque sentimentos pesam, emoções mal resolvidas pesam e pesam muito. Então, o que nós fizemos aqui hoje é como o dentista faz no seu primeiro momento. Pega um espelhinho, coloca na boquinha e lá aponta algumas coisas que tem que ser mudadas, né? Então, a pessoa, às vezes, ao morder do lado direito, às vezes sente algumas dores ali e não sabe o que está acontecendo. Vai no dentista e ele põe o espelhinho, identifica, fala, olha, precisa de fazer uma remoção de algo aqui, precisa consertar algo aqui. E aí, ao tirar o espelhinho da boca, nada muda. Você até aprende que você pode, a partir de agora, mastigar do lado esquerdo para aliviar o lado direito. Ou seja, ajudou? Ajudou a informação. Então, você já sabe que tem algo do lado direito ali que você não vai ficar mordendo. A informação ajuda, igual nós demos agora. Mas o que muda de fato, no caso do dentista? Quando ele vai lá com o motorzinho e faz aquela remoção do problema, né, ou pintura e por aí vai. Então, o que nós fazemos na terapia, além de fazermos essa leitura corporal, além de ajudar nessa questão do reconhecimento dos traços, nós fazemos também o reprocessamento, que é justamente das dores emocionais, para que você possa ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável. Eu costumo dizer, né, que tem um livro aqui que eu amo, que é deixa eu pegar aqui o livro, O Milagre da Manhã, né? Eu costumo sempre falar dele, que quando eu li esse livro pela primeira vez, o autor falou que era possível, né? Ele traçou lá 10 situações aonde para nós termos aquela chamada vida épica, a vida feliz, a vida em paz. Eu confesso que eu duvidei, eu falei isso aqui não, porque eu tinha uma crença que tem que estar acontecendo alguma coisa ruim. Quando as coisas estão boas, estão evoluindo, é porque alguma tragédia está para nascer, está para acontecer. Então dá sempre essa sensação, tá tudo muito quieto, tá tudo bom demais, tem que acontecer uma tragédia. E ele trouxe essa informação de que é possível vivermos em felicidade, em harmonia, em paz, dia após dia. E eu conheci isso depois que eu fiz um reprocessamento, que eu entendi, né? Até a minha convicção de fé em Cristo foi mudada a partir dos entendimentos, porque eu já tinha um conhecimento teórico, né, a partir da minha crença, da minha espiritualidade, mas tinha inúmeras crenças no meu subconsciente que me atrapalhava o tempo inteiro. Então, a partir desse momento que nós passamos, né, o Tília também pode confirmar isso, por esse reprocessamento, abriu-se um leque, houve uma expansão de consciência. E hoje, seguindo o que ele falou no livro,
é o que eu estou vivendo nesse momento. Essa felicidade que ele falou, que tinha e eu duvidei, é o que nós estamos nesse momento vivendo. E quando aparece, eu não chamo mais nem de problemas, eu chamo de desafios. Quando aparece desafios, eu já entendo que é para ser superado e ali eu tenho forças e entendimento com a expansão da consciência para superar esses desafios. Então, isso é o que nos dá um prazer de estar vivendo. Então, quem quiser saber mais, tem a Otília aqui, pode nos contactar, nós vamos ter o maior prazer de tirar dúvida de vocês, de trazer as informações necessárias. E, pessoal, é para mudar realmente, de fato, a vida de uma forma muito séria. Não é uma coisa muito aleatória, simples. O que a gente faz é porque primeiro foi praticado em nós e deu resultado. Correto, Otília? Maravilha, maravilha. Você está me ouvindo, Maurício? Porque você travou para mim. Estou te ouvindo. A gente está no final já. Olha, eu quero agradecer a Sônia, que foi a nossa recepcionista da noite. Deu bem-vindo para todo mundo, super participativa. Quero agradecer a todos que participaram da live. Muitíssimo obrigado. Quero dizer que eu quero deixar duas questões aqui pontuadas. Primeiro que o Maurício está com um vídeo muito legal no YouTube dele. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Maurício, é Maurício Bastos, né, Maurício? Exatamente. Tá, lá tem um vídeo, tá Maurício Bastos, isso. Tá Maurício Bastos. O que eu mais temia, não, o que eu mais queria o que eu mais queria me sobreveio, Me sobreveio, né? O que mais queria me sobreveio, baseado naquele versículo de Jó, o que eu mais temia me aconteceu. Quando a gente reprocessa e a gente vai para o recurso, o que mais queria me aconteceu. A história do Maurício Bastos está lá no canal dele do YouTube. Vai lá, se inscreva no canal do Maurício, tá? Tem também o nosso canal, Otília de Souza Terapeuta TRG. Nós estamos aí em busca de 1000 inscritos, então, por favor, estamos já na mais da metade do caminho, mas, por favor, divulgue o nosso canal. E segunda-feira que vem, a gente vai estar fazendo uma palestra online, Dores Emocionais e Suas Raízes. Vai ser pelo Google Meet, um grupo fechado, valor simbólico. Se você estiver interessado, entre em contato conosco. Maurício, o que dizer dessa live podcast? Só gratidão. Muito obrigada pela sua parceria, pela sua entrega. Você é maravilhoso. Hoje a live foi top das top, não é verdade? Querida, eu que agradeço. E, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela interação de vocês. E, assim, dá um orgulho ver vocês participando dessa live, né? E permanecendo. Eu tenho um termômetro, né? Da permanência das pessoas. Eu sei o quanto que a live está acrescentando na vida de vocês. Então, assim, muito obrigado. Obrigado, Otília. Maravilhosa. E essa parceria que a gente tem, esse desejo que a gente tem de ver o outro crescendo a cada dia e levando para as pessoas, né? Transbordando, como a gente está sempre falando, né, no privado, transbordando sobre a vida de pessoas, que esse é o intuito que a gente tem de transbordar na vida das pessoas para que as pessoas tenham uma vida cada dia melhor. Verdade. A live vai ficar gravada, então compartilhe. E a gente vai encerrar essa live com uma pergunta do Jonatas. Pai, posso te ligar quando acabar? Pode me ligar. Olha, tá demais esse garoto. Meu Deus, você não viu ele me chamando pro cinema aí, não? Isso tudo é por causa da distância, gente. Né? Eles passaram por um Dia dos Pais, longe fisicamente, mas mais perto do que nunca emocionalmente. Mas a gente sabe que, né, a distância, ela até dá essa saudade, mas que bom que vocês estão com essa conexão. Obrigado, Jonas, por ter participado. Amei sua participação, super inteligente, querido. E obrigado, gente. Até a próxima live podcast. Beijo, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.